a gente, então, formule uma tabela, a gente faz uma tabela até através de uma planilha de Excel, por exemplo, ou através, tem alguns aplicativos que também possam fazer isso, tá? Que é, na verdade, você colocar tudo que você planejou de uma forma que você consiga enxergar. Por exemplo, qual é o material, qual é a quantidade desse material, qual o valor desse material e aonde ele vai ser utilizado, qual é a etapa da obra que ele vai ser utilizado. Tá? Então, isso vai nos proporcionar que a gente consiga, através de uma planilha de Excel, a gente começar a enxergar o que é mais importante ali, ok? Então, a gente tem aqui uma tabela, foi colocada aquela tabela? Aqui é um exemplo de uma tabela. Eu espero que, não sei se está bem nítido pela transmissão aí, mas depois eu vou fazer a transmissão direto da tela, aí vai ficar mais fácil, ok? Então aqui, ó, nós temos a descrição dos materiais, como por exemplo aqui, piso cerâmico, o azulejista, piso, a pia, né, no caso de aço, o pedreiro, rejunte e argamassa. Então aqui na verdade nós selecionamos 6 itens para que a gente tenha já uma ideia de como fazer essa tabela, ok? Depois eu vou mostrar na prática uma obra todinha com todos os custos e aí a gente vai trabalhar em cima para começar a enxergar com todos os custos, quais os custos que seriam mais importantes para a gente trabalhar. Então a gente aqui tem uma coluna da unidade, nós temos a quantidade, tá, desse material com essa unidade, o valor unitário, o valor total, que na verdade é a multiplicação, e aí o que começa a definir, vamos dizer, começa a gente a trabalhar essa planilha para que a gente enxergue o que é mais importante. Como que a gente vai enxergar o mais importante? Através do peso, ou seja, da porcentagem, da participação daquele item no todo, ok? Em termos de custo aqui nós estamos falando. Então, por exemplo, eu coloco esses dados de forma decrescente, ou seja, do maior custo para o menor custo. Então nós temos aqui um custo de R$1.000 no total. Mas eu tenho, por exemplo, o piso cerâmico me custa 500. O azulejista me custa 200. A pia de aço 150. O pedreiro 70, o rejunte 50 e a argamassa 50. Então está colocado do maior para o menor e isso depois eu divido o valor do item sobre o valor total. Então eu vou ter aqui uma participação, 500 é 50% de 1.000. Então esse item aqui é o mais pesado. Ele tem, ou seja, ele tem uma maior participação nos meus custos da obra. Então ele tem 50%. Aqui, esse item aqui do azulejista, ele tem uma participação de 20% nos meus custos. E esse 15, esse 7, esse 5 e esse 3, apenas 3%, ok? E aí depois eu monto uma tabela do acumulado, ou seja, eu vou ter aqui 50, depois 50 mais 20 dá 70, 70 mais 15 dá 85, mais 7, 92, 87 e 100. Ou seja, aqui a gente já começa a enxergar a importância que com 2 itens, por exemplo, desses 6 itens, com 2 itens eu já tenho 70% do meu custo. Ou seja, aonde é que eu posso, por exemplo, ligar para o meu fornecedor, tá? E perder tempo, vamos dizer assim, né? Na verdade é ganhar tempo. Aonde é que eu vou ver primeiro, que eu for falar assim, pô, se eu conseguir 10% aqui, eu já vou conseguir uma grande diferença no meu custo total. Então, fazendo essa situação do maior para o menor, a gente começa a enxergar qual é o mais importante. Então, por exemplo, o piso cerâmico, que é o item que me custa 50% aqui, no caso desse trabalho aqui, se eu conseguir, através do meu fornecedor, por exemplo, um desconto, eu vou perder o meu tempo, ou seja, ganhar o meu tempo conversando com o fornecedor ou vendo outros fornecedores, pesquisando vários fornecedores, e eu conseguir uma redução de 10%, eu vou conseguir uma redução de 10% em cima de R$500, ou seja, eu vou conseguir R$50 de desconto. Enquanto que se eu ficar aqui, ó, tentando negociar, tal, por exemplo, a argamassa, que me pesa apenas 3%, ou seja, R$50 que me custa aqui, e eu conseguir 10%, eu vou conseguir só R$5, entendeu? Então, eu não posso perder muito tempo aqui, porque os 10%, se eu conseguir, eu vou conseguir R$5 de desconto. Aqui, no primeiro item, eu estaria conseguindo, né? Por exemplo, vamos dizer que eu falo assim, eu só tenho uma possibilidade de negociação, eu só vou negociar uma vez. Qual que eu vou? Eu vou nesse primeiro.
Porque o desconto que eu consegui aqui vai ter uma redução no meu custo total muito maior, porque esse item é o item mais importante. Quando a gente fala dos 20% mais importante, é justamente, você percebe que 2 itens aqui já me fazem 70% do meu resultado. 3 itens já me dá 85%. E isso é constante. Isso você vai perceber, se você fizer isso em todas as obras, você vai ver que nos 20% dos itens, por exemplo, se você tiver 100 itens numa obra, os 20 primeiros itens já vão te dar um custo de 80% do seu custo total da obra, ok? Isso nós vamos ver agora, eu coloquei numa planilha com 6 itens para ficar fácil de entender. Mas agora a gente vai colocar na prática, numa situação de uma obra real que eu fiz e que eu, na verdade, coloquei todos os custos numa planilha, tá? E ali eu verifiquei que realmente eu tinha esses 20% de itens que já me pesavam 80% do custo da minha obra. E que era naqueles 20 itens que eu tinha que me preocupar. Isso acontece sempre, não é um por acaso. Você vai ver que dentro, claro, de uma obra completa, claro que não é numa situação que você vai fazer só a cobertura do telhado, aí fica mais difícil de você, né, porque você só tem um item ou 2 itens, mas se você vai fazer uma obra completa, que você tem fundação, projetos, fundações, alvenaria, laje, né, toda a estrutura, cobertura, pintura, cerâmica, você vai distribuir isso daí, vai achar o que é realmente mais importante e aonde é que você vai se dedicar, se esforçar. E não se esforçar num item que não vai ter reflexo no seu custo total, ok? Então, se vocês estão entendendo, tá? Fala ok aí, é bom ter algum retorno, tá? E se tá difícil de entender, eu tento explicar um pouco mais, porque tem realmente, é um pouco técnico, tá? Principalmente para o arquiteto, às vezes não gosta de planilha, de muito número, mas é importante, principalmente para o arquiteto, para poder enxergar, para não perder muito tempo trabalhando em cima, às vezes, de um item que não reflete muito dentro dos custos de uma obra, ok? Vamos passar.